Oceano Atlântico. Mais um dia em que tudo parece calmo à superfície. No entanto, aqui embaixo há um mundo de coisas a acontecer. O amor está no ar. Ou melhor, no mar. Mas... para onde é que ela foi? Oh... E agora, onde é que vai este polvo? Fontes hidrotermais. Uma fonte de vida ou uma fonte de mistérios? Ai, ai. Ufa. Este polvo está perdido. O mundo das profundezas não é para ele. Então, o que se passa? Queimaste? A água estava quente. Olha, ó tentáculos, e se fôssemos ver o que é aquela chaminé fumegante? Mas tem cuidado, não te aproximes muito. Não queremos que te transformes em polvo alagareiro. Vá, então, estava a brincar. Ai, que falta de sentido de humor. Cheira mal, não é? Sabes, tentáculos, acho que sei onde foste parar. Está junto a uma fonte hidrotermal. Sabes o que isso é? As fontes hidrotermais são fissuras da crosta terrestre de onde saem líquidos muito quentes, por isso é que te queimaste há bocadinho. E estes líquidos vêm carregados de metais pesados e de enxofre, o que faz com que cheirem mal, assim como ovos podres. Estas fontes encontram-se em áreas de grande atividade geológica, tal como nas zonas do oceano profundo onde as placas tectónicas se separam. Nestas zonas abrem-se fissuras nos fundos marinhos por onde a água do mar desce até o interior da Terra. À medida que desce e se aproxima do magma, uma rocha líquida e muito, muito quente, a água do mar começa a aquecer e a sua composição química altera-se. A água perde oxigênio, mas ganha outros gases, e também perde alguns elementos químicos, mas ganha muitos outros. A certa altura, a água muda de direção, voltando à superfície, só que agora está diferente. É muito mais quente, não tem oxigênio e é muito mais rica em metais. Quando chega à superfície e choca com a água fria e rica em oxigênio do mar profundo, acontece um fenómeno. Os vários metais que estavam dissolvidos nas águas quentes tornam-se sólidos e depositam-se no fundo, formando as tais chaminés das fontes hidrotermais, que podem atingir mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. E como já reparaste, a água que de lá sai é negra e não transparente. É por causa dos minerais que contém. Também há fontes hidrotermais que deitam líquidos brancos, mas essas libertam os minerais diferentes. Como vês, apesar de serem ambientes muito extremos, as fontes hidrotermais estão cheias de vida. E a energia que sustenta toda esta vida está nos tais minerais e compostos químicos que estas fontes libertam. É que à volta das fontes vivem bactérias que conseguem usar compostos químicos para ter a energia necessária para produzir matéria orgânica. Este processo chama-se quimiossíntese e é semelhante à fotossíntese das plantas. E isto é muito curioso, pois comprova que nem toda a vida depende diretamente da luz solar. Para os camarões, estas bactérias são um verdadeiro pitel. Os mexilhões, por sua vez, não as comem. Abrigam as bactérias no interior do seu corpo, pedindo em troca que produzam alimento para si. E estas, simpaticamente, assim o fazem. É tão estranho que haja vida nas fontes hidrotermais que até há quem diga que a vida no planeta teve como ponto de partida estas profundezas oceânicas. Nesse caso, estas bactérias serão nossas primas em milionésimo grau e a elas devemos estar eternamente agradecidos. Bom, tentáculos, definitivamente a tua namorada não anda por aqui. Está na altura de regressarmos, não é? E também, olha, há mais peixes no mar. Pronto, ok. Vamos lá acima dar uma última espreitadela. Ai, o amor, o amor. Olha, afinal... maravilhoso este mundo das fontes hidrotermais. Até no mundo do mar, tudo está bem quando acaba bem.